Meus guias, eu acredito que desde o momento em que vocês nasceram, o mundo te induz a ser fraco. Eu acredito verdadeiramente que essas coisas do mundo moderno de hoje em dia, você é estimulada a ter uma experiência tímida. Ser homem e exalar testosterona é visto como algo feio, como algo ruim. Existem homens envergonhados por serem homens. Você consegue entender o quão grave isso é? Reflete sobre isso por um segundo. Você fica com vergonha simplesmente por ser homem e defender valores masculinos. E hoje em dia você é criticado por simplesmente ser um homem masculino. Você é cancelado por ser o que Deus o colocou nesta terra para ser. Muita gente fala que nós é que estamos errados. As pessoas nos acusam de praticar uma masculinidade tóxica. Mas francamente, eu não acho que estejamos fazendo algo de errado. Eu acredito que queremos fornecer segurança e desejamos apenas cumprir o nosso dever como homem. Sendo homens de verdade, temos muito do que nos orgulhar nas coisas que nós podemos fazer pela nossa irmã, pela nossa mãe, pela nossa esposa. A questão é que todo mundo moderno torna isso mais difícil com todas essas armadilhas ideológicas. Então, nesse vídeo eu vou revelar para você os 5 piores hábitos que enfraquecem os homens. O primeiro é extremamente delicado: os medicamentos estimulantes tomados por conta própria. Existe uma coisa chamada testosterona que circula no seu corpo, e isso te dá um potencial enorme de energia dentro de você. Você pode se desenvolver muito, ter muito sucesso de verdade. Você não deveria ficar sentado mais de 6 horas todos os dias e tirar tempo apenas para se alimentar e depois dormir. Você foi feito para o choque, não para ficar sem se mover. Isso não é natural e isso não está certo. Vivemos todas essas rotinas antinaturais diariamente. Quando, por exemplo, uma criança não quer seguir esse sistema, a tendência é carimbar ela com um diagnóstico de hiperatividade e depois ela toma uma Ritalina, se falar que toma um remédio e pronto. É claro que existem casos reais de transtorno de déficit de atenção. Eu não estou desmerecendo uma doença aqui, mas somos ensinados a não ver isso como um problema que podemos amenizar com nossas próprias atitudes. Afinal, os remédios trazem a solução. Vão te falar que isso é normal. Apenas tome alguns ansiolíticos e viva tranquilo pelo resto da vida. Alguns até falam que Rivotril resolve todos os problemas. Basta tomar a pílula mágica. É ou não é assim? Vão ainda te falar para não questionar. Como você usa questionar a ciência, essas coisas do tipo? E a propósito, eu falo isso como alguém que tem uma vida extremamente difícil e eu tenho diagnóstico de transtorno de déficit de atenção por 3 psiquiatras. Eu já passei por períodos depressivos e quadros de ansiedade que muitos de vocês nem imaginam. Tanto que eu cheguei a pensar em parar com todos os meus negócios na internet. Mas a responsabilidade dessa decisão pesa bastante quando você se pergunta: realmente vale a pena fazer isso? E você sabe o que eu fiz? Eu recorri aos meus amigos mais fiéis. Eu consultei os homens de fibra que eu mais confio e eu escutei os seus conselhos. Eu supero esses pensamentos que me tiram do eixo, por exemplo, cortando completamente o álcool, estimulantes em excesso, como a cafeína a todo momento, passando por um período de uma dieta restritiva e também passando um tempo sozinho para pensar. O que me faz pensar são problemas que a maioria dos homens enfrenta. Você tem os seus e sabe do que eu tô falando. Então, eu decido literalmente lidar de forma racional com essas ideias intrusivas, trabalhando esses pensamentos. Mas você sabe, o mundo moderno vai te dizer que isso é estúpido, porque você poderia apenas ter tomado um remédio e da mesma forma acontece com o sono. Se você está tendo dificuldades para dormir, não se preocupe em tentar resolver os problemas de sua saúde que podem estar te causando insônia. É só tomar um Zolpidem. Meus guias construíram a gaiola e vocês entraram dentro dela, como um animal de circo. Infelizmente, o pior e mais triste se ver em toda a situação é que na maioria das vezes nem é culpa dessas crianças ou desses jovens. Na maioria das vezes a culpa é dos pais, porque eles não educam os filhos para lidar com os desafios que a vida reserva. Falta masculinidade. Então eles praticamente escravizam seus filhos pelo resto da vida, porque os ensinam desde pequeno a serem assim. Se você tiver um problema, não é você que tem que resolver. Você é apenas uma vítima indefesa. Os medicamentos irão resolver tudo. Não sei se vocês sabem, mas essas grandes indústrias farmacêuticas não são nossas amiguinhas. Ainda é claro, os remédios sejam extremamente necessários em caso orientado por médicos capacitados. Mas usar remédio por conta própria é muito arriscado e olha, eu posso não ser médico, mas esse é o meu ponto de vista. Eu realmente acredito do fundo do meu coração que você deve fazer tudo que está ao seu alcance para alcançar o seu objetivo. Talvez não para abandonar totalmente os remédios, mas comece a melhorar pontos específicos que te permitam refletir sobre a real necessidade de usar essas substâncias, sempre em conjunto com seu médico, obviamente. Eu quero que você seja realmente um homem forte, eu quero que você seja consciente sobre a sua vida
e a realidade que o permeia. Eu quero que você viva e não seja um peregrino perambulando pela vida. Agora, o próximo hábito que mantém os homens fracos é a pornografia. O Instagram e todas essas redes. É óbvio que o pornô é a versão mais agressiva desse problema, mas pensando bem, você rola o feed do Instagram e está praticamente na metade do caminho. Eu não vou generalizar também. É claro que algumas pessoas usam o Instagram para negócios, mas essa é uma parcela muito pequena das pessoas. É uma minoria que realmente utiliza as redes sociais e usa o Instagram para fins profissionais. Fora isso, você precisa entender que o Instagram é o maior aplicativo de namoro do planeta. É uma fossa interminável de imagens sexuais. Pelo menos não é tão ruim quanto gastar o seu dinheiro suado enchendo o bolso de garotas que nunca reconhecerão a sua existência. É aqui que mora o problema. Ainda que pareça muito escancarado, quando você descaberla o palhaço, está sinalizando para o seu corpo e para a sua mente que você realizou algo quando na verdade foi uma ilusão. Você cria um mundo mental de ilusões e começa a viver nele. E isso te enfraquece como homem. Então, por favor, meus guias, eu entendo que é muito difícil o mundo moderno que vivemos, mas parem de esvaziar uma de suas forças masculinas mais poderosas apenas para ter momentos de prazer. E o próximo hábito para enfraquecer os homens são as discussões políticas e obsessão por notícias. Eu vejo isso acontecer e você vai concordar comigo. Os jornais ou meios de comunicação precisam cativar a sua atenção, que é um dos ativos mais preciosos no mundo de hoje. Toda a sua energia é gasta vendo e ouvindo algum projeto de lei ou alguma lei que é aprovada e pode trazer algum prejuízo ou algum embate político polêmico que você vai querer se identificar e vestir a camiseta de um dos lados. Tudo isso é simplesmente criado para manter você distraído. Isso parece meio que teoria da conspiração, mas a pior parte é que querem que você acredite que sua opinião é importante no momento da briga política. Sinceramente, sua opinião nem é tão importante assim. Se entrar nessas discussões, mudasse algo na sua vida, a sua esposa não trabalharia quando não quer. A sua mãe não estaria desamparada, sem tempo de qualidade com os filhos. O que muda na sua vida ao comprar essas brigas? Você apenas perde tempo e energia. Só que você ainda quer gastar toda a sua dedicação falando sobre a guerra na Rússia e a Ucrânia, enquanto você mora na p*** do Brasil. Se você faz isso, deveria se envergonhar dessa punheta mental. Isso vai ser extremamente duro, mas você precisa ouvir. A única maneira de fazer uma mudança nesse mundo é através de influência ou dinheiro. E se você não tiver nenhum dos dois, então cale a sua boca e resolva a sua vida primeiro. E depois de resolver a sua vida, resolva a vida da sua família. E depois de resolver a vida da sua família, foque nos seus amigos. E aí, apenas depois de tudo isso, aí sim, você tem bagagem para pensar em uma mudança na sociedade. Quando você estiver com todas essas coisas resolvidas, você poderá ouvir sobre esses eventos atuais nas notícias e realmente causar algum impacto. Mas até que você tenha feito tudo isso, pare imediatamente de discutir sobre coisas inúteis, sobre as quais você não terá nenhuma influência. Muito menos conseguirá mudar alguma coisa. Se você quer continuar pobre, tá tudo bem. Continue assistindo as notícias. Elas servem exatamente para isso. Manter a massa discutindo sobre essas mesmas merdas. Sendo muito sincero, por que você se preocupa com Venezuela ou Lula? Sua mãe ainda trabalha. Ela não tá aposentada. Ela deveria estar aproveitando as últimas décadas de sua vida. E em vez disso, você quer sentar e escrever um textão em comentário do Instagram sobre o Lula ou como o comunismo vai destruir a América Latina. Quer um conselho de um irmão mais velho? Foque no seu. Não me façam passar vergonha, meus guias. Acordem. Vocês têm um trabalho real a fazer. E isso se aplica a todo tipo de conteúdo que vocês consomem aqui no YouTube também. Se as sugestões de vídeos que aparecem no YouTube para você, ou os seus canais que você é inscrito, são todos canais de react, canais de política ou polêmica, então você tem um problema. Você precisa cortar as distrações. Se o seu amigo quiser ter uma discussão acalorada sobre se o Will Smith deveria ter dado um tapa na cara de Chris Rock, e sua mãe ainda trabalha, saia educadamente da conversa e volte ao trabalho. Dando continuidade agora, o próximo hábito que enfraquece os homens são os jogos e videogames. Eu sei que muitos de vocês jogam e vão vir aqui com muitos argumentos, falando que até mesmo o Flávio Augusto joga. Essas coisas eu já estou acostumado a ouvir. Você pode escrever nos comentários sobre como isso ajuda você a se socializar, a relaxar, eu sei de tudo isso. Meus guias, todo mundo obtém reconhecimento em algum lugar, então por que não buscar isso no mundo real? Estamos literalmente vivendo uma espécie de The Sims. Você pode acordar todos os dias e atualizar o seu personagem. Eu realmente quero que você amplie a sua percepção e veja uma cena de você mesmo enquanto joga videogame. Apenas imagine isso na sua cabeça. Você parece produtivo? Você parece ser autor da sua própria história? Agora compare a maneira como você se vê quando faz um treino insano, um louco de pré-treino, quando você passa algumas horas intensas trabalhando e consegue perceber alguma diferença. Você vê como isso te impacta? É isso que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. É algo que vale a pena se orgulhar. Você precisa ser autor da sua própria vida. Eu preciso que você comece a viver como se Deus estivesse te observando o tempo todo, porque na verdade ele está. E não há como você me dizer, se você for realmente honesto, que os videogames fazem de você uma pessoa mais forte. Agora,
Agora, vamos para o último hábito que te enfraquece, a má higiene do sono. Quando eu estava construindo meu primeiro negócio aos 19 anos, eu ainda vivia uma vida desregrada. Então, eu dormia em média de 3 a 4 horas por noite muitas vezes. E não foi o ideal, mas eu fiz o que tinha que fazer. O meu único arrependimento é não ter me concentrado mais na qualidade do meu sono. Quando se trata da higiene do sono, é isso mesmo, higiene. Você precisa se concentrar na batalha fácil de vencer. Então, remova todas as luzes do quarto. Tente usar cortinas blackout, qualquer pontinho vermelho ou qualquer coisa que emita luz, retire do quarto. E se ainda estiver entrando muita luz, considere comprar uma máscara de dormir de alta qualidade. Será uma droga nos primeiros dias e semanas, mas no longo prazo irá valer a pena. A temperatura também é muito importante. Eu sei que algumas pessoas gostam de dormir na temperatura ambiente, mas tente diminuir a temperatura enquanto você dorme. Quanto mais frio o quarto, melhor será o seu sono. E o próximo passo é tentar remover todas as luzes azuis à noite. Isso inclui luz de tela de celular e computador também. Geralmente, nas últimas horas antes de dormir, eu uso bloqueadores de luz azul. Existem aplicativos que fazem isso. Não tem segredo. Dormir é tão importante quanto o período em que você está acordado. Não é à toa que existe uma especialidade disso dentro da medicina. É chamada medicina do sono. E a última coisa que você deve se atentar é uma rotina noturna. Todo mundo fala sobre a rotina matinal, mas ninguém se concentra na rotina noturna, porque uma rotina noturna realmente prepara você para ter um sono profundo e de boa qualidade. E se tudo isso parece ser estúpido ou exagerado para você, eu te garanto que pagar o preço para ver pode ser a pior escolha para você nesse momento. E eu não estou falando aqui de uma questão de quanto tempo você passa na cama. O mais importante é quantos ciclos do sono REM você consegue realizar. Então, se isso tudo parece enrolação, tudo bem, faça do jeito que você preferir. Vá para a cama, durma 8 horas toda noite, vai existir alguém que coloca isso em prática, dorme apenas 6 horas e tem o dobro de qualidade do sono. Isso significa que ela terá mais energia, mais testosterona e mais capacidade de construir e manter músculo, por exemplo. Todos esses benefícios só com o sono, que é negligenciado por muitos de vocês. Meus guias, existem armadilhas em todos os lugares para te enfraquecer como homem, e você precisa evitá-las a todo custo para poder atingir as suas metas e objetivos. Então, eu sei que eu fui um pouco duro com vocês aqui, mas eu fiz isso porque eu realmente acredito em vocês. Eu espero que eu tenha sido útil no que precisarem, e qualquer coisa estou à disposição. E como sempre, choque ou nada.